Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa web aula 2. Hoje nós vamos estudar sobre o plano de contas aplicado ao setor público. Então, ele é um plano de contas padronizado que deve ser utilizado por todos os entes federados, tanto municipais, estaduais e federais. Bom, quais são os fatores que impulsionaram a padronização do MCASP, como é chamado pelos estudiosos da área? Então, foram as convergências das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais, certo? Então, para conceder empréstimos aos estados, ao governo federal, os credores internacionais, eles emprestam recurso financeiro, mas desde que essas demonstrações contábeis consigam evidenciar informações que possa se comparar, que são informações relevantes, que eles consigam extrair informações necessárias e que demonstram que futuramente o ente federado terá condições de quitar aquela dívida, tá? Depois nós temos o segundo fator, né, que impulsionou a padronização do MCASP, foram as consolidações das contas públicas, que hoje acontece pelo SICONF. Então, isso foi instituído quando? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, na Lei 101, de 2000. Então, como eu disse anteriormente era feito pela Caixa Econômica Federal. Hoje, se você, quando você quiser coletar essas informações, já estiver mais familiarizado com as informações relacionadas ao orçamento público, você pode acessar lá no site da STN, o SICONF, e coletar as informações que foram consolidadas do seu município. Eu não oriento utilizar neste momento porque, assim, tem informações que não estão muito claras e muitas vezes vocês não conseguem coletar com muita facilidade. Então, muitas vezes o balanço orçamentário que foi publicado pelo ente federado, você consegue coletar as informações que vocês necessitam principalmente para construir a atividade percurso 2. Então, o que é o plano de contas? É uma estrutura básica da escrituração contábil. Então, a nossa escrituração é com base no método das partidas dobradas, formado por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro. O registro do quê? Dos atos e dos fatos contábeis. Que depois que é feito esse registro, elabora-se o quê? Relatórios gerenciais e demonstrações contábeis, de acordo com as necessidades dos usuários. Então, o plano de contas, ele possibilita isso, não somente divulgar as informações para consolidar as contas, mas também para o gestor tomar decisão para a questão de responsabilização do gestor, no caso de análise dos tribunais de contas. Bom, continuando, o que é uma conta contábil? É uma expressão qualitativa e quantitativa de fatos da mesma natureza, evidenciando a composição, variação e estado do patrimônio. Então, o que é o patrimônio? Vocês estudaram lá em contabilidade geral. O patrimônio, ele é formado, né? Vamos fazer uma das possibilidades de análise, ele é formado por bens, direitos e obrigações. Então, a conta contábil vai demonstrar o quê? Qual é a composição
composição desse bem, a variação e o estado desse bem em determinado momento, tá? Nele, não compreendidas, mas que diretamente podem vir afetar. Então, olha só, além de registrar os bens, direitos e obrigações, a gente registra o quê? Situações que são os atos potenciais, tá? Que podem, em algum momento, afetar o patrimônio público. Qual o objetivo das contas contábeis? É identificar, classificar e efetuar a escrituração pelo método das partidas dobradas. Então, partidas dobradas, o que significa? Para cada débito, um crédito de igual valor. Determinar os custos das operações, acompanhar e controlar a aprovação do orçamento. Então, as contas contábeis, elas também cuidam da relação do patrimônio, então acompanha desde a elaboração, aprovou a lei orçamentária, ela tem que ser no ano seguinte registrada lá na contabilidade. Registra o que foi aprovado e a sua execução. Então, acompanha e controla o orçamento público. Ela também auxilia o quê? Para elaborar os balanços. Então, nós temos vários balanços: balanço orçamentário, balanço financeiro, patrimonial e outros demonstrativos. As contas contábeis também possibilitam conhecer a composição e a situação do patrimônio analisado por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos. Então, a conta, se eu quero saber o montante que o ente federado, o município onde você reside, tem disponível lá no caixa, nas contas banco, eu vou lá no balanço patrimonial, lá no ativo circulante, vou lá e vou identificar o quê? Lá no agrupamento disponibilidades, quanto tinha de recurso disponível em 31/12/2020. Isso se eu sou um usuário externo. Mas se eu sou usuário interno, eu posso me dirigir até a contabilidade e solicitar que o setor imprima lá as informações relacionadas a essas contas. Essa é uma das contas, mas outras contas também. Bom, o objetivo das contas contábeis é analisar e interpretar os resultados econômicos. Isso é muito importante porque, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, então nós temos que ter o cuidado de as nossas despesas iguais às receitas. Ou seja, se eu não tenho receita para cobrir os meus gastos, eu tenho que fazer alguns ajustes fiscais. Se eu não tenho superávit financeiro do exercício anterior, se eu não tenho outras possibilidades, eu tenho que desenvolver o quê? Ações para buscar resolver esse problema. Uma das formas é a limitação de empenho. Então, olha só, a minha receita não vai comportar as minhas despesas. E o que eu faço? Então, eu vou limitar a emissão de empenhos. Então, tem alguns empenhos que não são despesas obrigatórias. Então, no Brasil, nós temos despesas obrigatórias. Saúde e educação é obrigatório cada ente gastar o mínimo definido, pelo menos o mínimo definido na Constituição Federal, certo? E, neste caso, as outras funções de governo, ele pode promover a limitação de empenho. Além disso, o objetivo do plano de contas é identificar os credores e devedores. Do mesmo jeito, patrimônio público ele tem, nós estudamos lá em AFO, dívida ativa, então aquelas pessoas que não quitaram o IPTU, certo? Então a gente consegue identificar isso mesmo antes de escrever em dívida ativa, tem todos os controles, tá? E também aquelas pessoas que o ente público deve. Então, isso é registrado onde? Lá no passivo, né? No passivo circulante
ou no passivo não circulante. Para quem que o seu município deve? Então, você vai lá no balanço patrimonial e coleta essas informações, tá? Se você for usuário externo, se for interno, você vai se dirigir à contabilidade e solicitar essas informações do período que você deseja. As contas contábeis possibilitam também controlar contabilmente os atos potenciais. Então, não somente o registro dos fatos contábeis que alteram o patrimônio. Então, nós temos um exemplo, um contrato, né? A prefeitura de vocês fez um contrato com uma determinada empresa para ela executar. Então, esse contrato ele tem que ser registrado lá na contabilidade, porque é um ato potencial. Bom, agora exemplo de estrutura do plano de contas. Então, eu tenho aqui, olha, as contas, como ela se apresenta lá no plano de contas, lá no MCASP. Então, eu trouxe aqui uma conta do passivo. Então, nós temos contas de bens, direitos. Então, bens nós temos o quê? O melhor de todos, que é dinheiro, né? Valores a receber de terceiros é direito, tá? E outros bens, escola, mas aqui nós vamos tratar especificamente das obrigações, que são as dívidas. Então, nós trouxemos aqui um exemplo de conta contábil do passivo. Então, ela é classificada com código 2, que é o primeiro nível. O segundo nível, 2.1, é o grupo, então é uma conta do passivo circulante. No terceiro nível, a obrigações em circulação. Depois nós temos no quarto nível, obrigações a pagar. No quinto nível, é onde são consolidadas as contas, lá pro Siconf. No sexto nível, convênios a pagar. E no sétimo nível, a gente tem do exercício. Então, olha só. Nós temos aqui, essa é uma conta do passivo que demonstra o quê? Os valores de convênios a pagar do exercício, daquele exercício. Então, um exemplo de uma estrutura de uma conta contábil. Bom, como que é a estrutura do MCASP? Então, o MCASP, que é o plano de contas, ele é formado por contas de natureza patrimonial. Então, o MCASP ele é formado por contas de natureza patrimonial, que são formadas por bens, direitos e obrigações. Nela nós temos o quê? O ativo, o passivo, a variação patrimonial aumentativa e a variação patrimonial diminutiva. Nós temos também contas de natureza orçamentária. Então, essas contas aqui, elas só registram questões relacionadas ao orçamento. Então, a gente tem aqui o grupo 5, controle e aprovação do orçamento, planejamento e orçamento. E o grupo 6, que é controle de execução, tá? E nós temos contas de natureza de controle. Aí a gente tem as contas do grupo 7, controle devedores, e do grupo 8, controle credores. Bom, então vamos aqui explicar melhor essas contas. Então, as contas do ativo, nós temos bens e direitos, que é a classe, aí nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo. Aí nós temos o passivo circulante, não circulante. E nós temos aqui variação patrimonial diminutiva. Aqui nós vamos ter o quê? Os gastos do ano com o regime de competência, né? Com pessoal em cargos, benefícios previdenciários, usos de bens, serviços e consumo de capital fixo. Então vamos lá, a seringa comprada para aplicar vacinas. Então, ela é uma variação quando eu vou consumir esse bem, né? É uma variação patrimonial diminutiva. Aí nós temos variação patrimonial aumentativa, que é uma
o grupo de contas de natureza patrimonial, aí nós temos as possibilidades de variação patrimonial aumentativa. Quando a questão dos impostos, taxas e contribuições de melhorias, tudo relacionado ao regime de competência, tá bom? Então, essas contas aqui são devedoras, então as contas do ativo e da variação patrimonial diminutiva são devedoras, e as contas do passivo e da variação patrimonial aumentativa são credoras. Bom, agora vamos para as contas de natureza orçamentária. Então, a gente tem a classe, aí nós temos o grupo 5.1, que é planejamento aprovado. Aqui nós temos o PPA aprovado, onde deve ser registrado. Aí aqui a gente tem o grupo 5.2, orçamento aprovado. Então, quando o orçamento foi aprovado, já virou lei, ele tem que ser registrado na contabilidade, tá? Aí nós temos aqui os subgrupos para lançar a previsão da receita e a fixação da despesa. Nós temos também aqui nas contas de natureza orçamentária a inscrição de restos a pagar e os restos a pagar processados e não processados. Já do outro lado, a gente tem o controle da execução do orçamento. Então, na classe 5, é somente a questão de aprovação e planejamento do orçamento, tanto do PPA como da lei orçamentária. Já na classe 6, vão ser registradas somente as questões relacionadas à execução do orçamento. Então, a execução do PPA, execução da LOA. Aí nós temos aqui, ó, execução da receita e a execução da despesa e execução dos restos a pagar. São as contas de natureza orçamentária. Então, as contas de controle e aprovação são contas devedoras e as contas de controle de execução do planejamento e orçamento são credoras. Aí nós temos as contas de natureza de controle. Depois vocês vão compreender por que elas são separadas, tá? Então, nós temos aqui controles devedores. Nós temos atos potenciais. Aí nós temos administração financeira, que também tem o registro da disponibilidades por destinação de recurso, né? Aí nós temos aqui o controle também da dívida ativa, dos riscos fiscais e dos custos, tá? E o controle credores, nós temos já a execução desses atos. Então, a execução da dívida ativa, dos riscos fiscais, apuração dos custos. Essa apuração dos custos ainda está ocorrendo a convergência às normas internacionais. Então, essas contas devedoras são contas, os controles devedores são contas devedoras e os controles credores são contas credoras. Registro da integridade do MCASP. O registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar contas que representam a mesma natureza da informação. Então, observem bem que eu só posso debitar e creditar contas da mesma natureza. Então, eu só vou poder debitar e creditar contas de natureza patrimonial. Então, não posso debitar uma conta de natureza patrimonial com uma conta de natureza orçamentária. Então, as contas de natureza patrimonial 1, 2, 3 e 4, né, que é ativo, passivo, as variações diminutivas e aumentativas. Então, eu só posso debitar e creditar essas contas. E as contas de natureza orçamentária também. Então, eu só posso debitar e creditar entre elas, tá? Lançamentos, isso significa que lançamentos de natureza patrimonial apenas debitam e creditam contas da classe 1, 2, 3 e 4 de natureza orçamentária. Por quê? Olha só, as contas da natureza 1, 2, 3 e 4 focam no quê?
no registro, controle e composição do patrimônio público, certo? Então, essas contas, elas buscam isso, registrar o patrimônio público. Já as contas de natureza orçamentária, o foco é o quê? É o orçamento. Então, é a aprovação e a execução do orçamento público naquele ano, tá certo? Então, elas só vão debitar e creditar contas da mesma natureza. E também os lançamentos de natureza de controle. Então, aquelas contas são somente para controle também, mesmo sistema. A gente só pode debitar e creditar contas da natureza de controle, tá bom? Bom, finalizamos aqui essa primeira parte para vocês conhecerem um pouquinho sobre a síntese do plano de contas, como que funciona a padronização das contas. Então, se você quer solicitar uma informação, se você trabalha na prefeitura, no setor lá e quer acompanhar os registros contábeis, você pode solicitar o saldo dessas contas e fazer as devidas verificações necessárias, tá bom? Eu trago aqui ao final dessa aula a síntese com as referências sobre esta temática. Então, este manual, essas informações eu coletei lá do MCASP. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não recomendo fazer uma leitura, porque ele é bem extenso, mas solicito que vocês leiam o roteiro. Eu fiz uma síntese com todas essas informações, que são informações básicas e importantes, e mais para frente, se vocês quiserem se aprofundar, podem fazer a leitura do MCASP. Mas neste momento, eu oriento que vocês assistam às webaulas e sigam os roteiros de estudos, porque lá eu apresento inclusive as páginas dos livros. Então, assim, não se empolguem e vão ler todo o livro. Leiam o roteiro, certo? E as sugestões de páginas, porque o conteúdo é muito extenso e vamos focar realmente nos princípios básicos. E futuramente, se vocês forem ser concurseiros, forem atuar na temática, aí vocês se debruçam sobre a temática do orçamento público, que tem muita relação com a contabilidade pública também. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.